Então, me perdoem ali ouvir os cachorros passando na rua, mas vamos voltar então nessa Nietzsche, um filósofo do século XIX. Ele escreve o seguinte: a música como tal só existe em nossos nervos e em nosso cérebro, fora de nós ou em si mesmo. Compõe-se somente de relações numéricas quanto ao ritmo, se trata de sua quantidade, e quanto à tonalidade, se trata de sua qualidade, conforme se considere o elemento harmônico ou elemento rítmico. No mesmo sentido, pode-se exprimir o ser do universo, do qual a música é, pelo menos em certo sentido, a imagem exclusivamente com auxílio de números. Então, Nietzsche escreve esse pequeno trecho baseado num pensamento pré-socrático. Quem que é esse pré-socrático? O que ele está querendo dizer nesse sentido? Então, a música que determina a realidade? Não, a música seria apenas um reflexo daquilo que forma o universo. A nossa mente que percebe o mundo e interioriza? Não. Os números e suas relações harmônicas a gente consegue perceber que é essa alternativa correta. Os sentidos do nosso corpo não, e uma inteligência divina que organiza as sementes da existência também não. A questão anterior, então, qual é o filósofo tratado por Nietzsche? Isso a gente vai ver que vai ser Pitágoras. Os pré-socráticos são filósofos que se preocupam com o entendimento da realidade, em oposição ao pensamento. Que pensamento que está se opondo aos pré-socráticos? Eles estão se opondo à ideia mitológica dos gregos. Afinal, a cultura da população grega, que também poderia ser, mas a cultura não exprime exatamente aquilo que é o mito, a religião dos gregos. No mito dos egípcios, babilônicos e espartanos, não, porque os pré-socráticos vão nascer diretamente nos gregos. Então a gente ficaria nessas duas alternativas. Dentro dessas duas alternativas, a que melhor se encaixa é a filosofia, a mitologia grega. Então a filosofia nasce do mitológico dos gregos. Depois nós temos dois textos. Anaximenes de Mileto diz que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quanto mais condensada, transforma-se em terra, e quanto condensada ao máximo possível, transforma-se em pedra. No texto 2, Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face dessa concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Então, filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias da... essa é uma questão importante por causa que ela envolve também uma questão do Enem. Então, as questões do Enem exigem muita interpretação. Quando a gente trabalha um pouco essas questões interpretativas, vocês têm que ler o texto, tentar entender e tirar a essência daquilo que está sendo colocado. Dentro desses dois textos, qual que seria a essência? A essência é a base da realidade, é o fundamento que forma todas as coisas. Enquanto para Basílio é Deus, para Anaximenes é o ar. Então, se a gente for olhar as alternativas, eram baseadas nas ciências da natureza. Deus não era baseado nas ciências da natureza. Refutava as teorias dos filósofos da religião? Não refutavam. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas? Também não. A água não tinha. Postulava um princípio originário para o mundo? Ou defendia que Deus é o princípio de todas as coisas? Então, nessa alternativa, a D é a correta, postulava um princípio originário para o mundo. E por último, então, nós temos uma questão que envolve a ideia de mito, buscando ali um pouco a visão, a experiência do mito de
do deus Chacal Horus, se eu não me engano, que aparece então na série Deuses Americanos. Então dentro dessa série, então está colocado direto no mural de vocês, dentro dessa série aparece essa descrição de uma mitologia egípcia. Então concebemos que o mito, em sua estrutura, explica a realidade usando de um relato, que não depende da comprovação da verdade, mas sim da crença do ouvinte. Sabendo disso, o mito retratado na série Deuses Americanos, no episódio 3 da primeira temporada, demonstra a concepção da vida após a morte e o julgamento efetuado a cada indivíduo pelos deuses, a criação do mundo e o sentido da existência dos deuses e dos homens, a compreensão do universo e as forças que regem a ordem do mundo físico, a escolha do ser humano nas ações boas e ruins, com a definição do que a vida acaba sem a interferência dos deuses, o fim irremediável que todos são sujeitos, sejam eles homens ou deuses. Então, qual deles... Tem vários aqui que a gente poderia dizer que esse mito está se mostrando. Mas, para deixar mais interessante, essa questão eu vou deixar um pouco em aberto. Eu quero que vocês reflitam sobre ela, até para poder dar um entendimento melhor com relação a uma segunda avaliação mais para o futuro. Então, dentro desse percurso, a gente fez vários caminhos. Então, eu quero que vocês prestem atenção neles, prestem atenção nas questões, exige um pouquinho mais de um pensamento crítico em cima dele. E daí eu desejo a todos, numa próxima avaliação, uma boa prova e que a gente possa atingir a média ou até superá-la com mais força. Até mais.